Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Segunda-feira, um dia um pouquinho diferente, né? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E essa tarde eu gostaria de estar junto contigo, de passar uma mensagem para você. Como é um dia diferente, uma segunda-feira, dia normal de trabalho, que muitas mulheres estão trabalhando e há muitas situações no nosso dia, mas gostaria de estar junto com você, de passar uma mensagem, algo que Deus possa ministrar ao teu coração essa tarde. Então, primeiro eu gostaria de ter um momento de oração, que Deus possa falar conosco, ministrar ao nosso coração nesse dia da mulher. Amém? Pai, Senhor de toda a glória, que está aqui, que fala conosco, que ministra ao nosso coração. Senhor, se há algo importante que fala, que nos edifica, Senhor, é a Tua palavra. E nessa tarde pedimos humildemente que o Teu Santo Espírito venha abrir o nosso entendimento para que possamos, Senhor, compreender a Tua palavra, para que sejamos edificadas na Tua palavra. Senhor Jesus, nós esperamos em Ti. Fala conosco, ministra o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então eu gostaria de hoje meditar contigo um texto muito especial, que há um tempo Deus falou muito comigo quando eu ouvi uma pregação. E eu estava orando e pedindo ao Senhor, Senhor, o que eu ministro, Pai? O que eu falo? Eu queria falar algo, Jesus, que vem de Ti. E realmente eu tinha pensado noutra palavra. E ontem pela manhã, quando eu acordei, quando eu estava orando, Deus falou ao meu coração sobre essa palavra, que é uma palavra que marcou muito a minha vida. Algo que e realmente Deus falou comigo, que Deus ministrou no meu coração. E eu gostaria também que essa palavra falasse contigo e falasse ao teu coração, que Deus ministrasse para ti. E essa palavra está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 3. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 3, diz assim, vamos ler a palavra. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, por que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Este texto é algo muito especial.
que Deus ministrou muito ao meu coração. E o título, se alguém viu o título da live, o título dessa mensagem é O Memorial de uma Mulher. Porque o Senhor Jesus, Ele fala, será também contado o que ela fez para memória sua. Na verdade, é o legado de uma mulher. Aquilo que ela fez e que é contado. E quando nós olhamos para esse texto, por exemplo, aqui no Evangelho de Marcos, nós não sabemos quem ela é, mas se você for olhar em Mateus, em João, você vai ver quem é. É Maria, irmã de Lázaro. Essa é a mulher. Aquela que viu seu irmão sendo ressuscitado, era aquela que se assentava aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus falava. Essa é a mulher que ungiu Jesus um pouco antes da morte. Isso aqui era na Páscoa, né? Já estava sendo feito o plano para ser tirado a vida de Jesus, né? Se você vê em Marcos, aqui em Marcos, logo você vê o pacto da traição, depois vocês vão ver a Páscoa, né? E logo depois vocês vão ver Jesus ser entregue, ser crucificado, ser morto, sepultado. Então, tudo isso acontece um pouquinho antes de Jesus morrer. E é algo extremamente marcante. Quem está ali? Um pouco antes. Aonde Jesus está? Jesus está ali, em Betânia, na casa desse pessoal. E ali está Maria quebrando esse perfume caríssimo. Essa não é a mesma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Ali é outra história. Por favor, leia a Bíblia, não confunda as histórias. Essa é aquela Maria, então, assentada aos pés do Senhor. E é aquela Maria que viu Jesus ressuscitar o seu irmão. Imagina a alegria dela. E é essa que unge Jesus para a sepultura. E o que nós podemos aprender nesse dia da mulher, o que nós podemos aprender com essa história, que Deus possa ministrar ao nosso coração. Nós vivemos numa época que nós gostamos de ser reconhecidas, numa época de muitas lutas por direito, né? Então nós vivemos numa época um pouquinho diferente de todas as épocas, porque há muita luta, muito grito, meu direito, meu direito, meu direito, e eu preciso de algo, e eu tenho que ter alguma coisa. Nós vivemos numa época difícil. E como mulheres, não tem sido fácil, porque trabalhamos, fazemos várias coisas, temos muitas preocupações, ansiedades, medos, culpas, complexos, de tudo um pouco nós mulheres temos. Mas essa história, ela deve falar conosco para nos curar, para nos fortalecer, para nos restaurar, para nos levar mais perto do Senhor Jesus. E tem algo primeiro aqui que nós aprendemos, que tudo aquilo que nós fazemos tem valor eterno. Tem um valor, todos os nossos atos, eles são escritos em Deus. Deus sabe, há um livro onde há todos os atos, e a Bíblia diz que nós devemos prestar conta de todos os atos. Mas de maneira especial, por exemplo, o ato dessa mulher é conhecido no mundo todo. O ato dela foi escrito em centenas de línguas, onde há uma língua que a Bíblia é traduzida, está a história dela. Em muitos lugares não se conhece
quem inventou a imprensa, quem descobriu a América, vários cientistas e várias coisas importantes, vários nomes importantes, vários reis. Tem pessoas que não conhecem, nem sabem que existiram, mas sabe nos lugares mais remotos aonde a Bíblia é traduzida a história dessa mulher. A história dessa mulher foi escrita e Deus a escreveu. Deus disse, aonde for pregado esse evangelho, vai ser contado o que ela fez. Então, nós devemos também entender, a Bíblia diz no Salmo 139, os meus dias foram escritos. Deus escreveu os nossos dias. Toda a nossa vida, ela é escrita na presença de Deus. Toda a nossa vida. E nós vemos aqui algo impressionante, que um detalhe tão pequeno, uma mulher que ungiu o Senhor antes da morte, ser contada essa história no mundo inteiro. Nenhum homem colocaria esse fato num livro de história. Nenhum homem colocaria, nenhum historiador colocaria esse fato, simples detalhe, em livros de histórias. Não tem. Mas Jesus colocou esse ato na sua palavra. E todos os teus atos, todos os nossos atos como mulheres, estão na presença de Deus. Isso é muito importante. Nós devemos parar para pensar nisso. Aquilo que o Senhor faz, os detalhes que o nosso Senhor coloca na sua palavra, como ele descreve a vida de várias mulheres, de várias situações. Mas essa é algo muito especial para nós hoje. Então, os atos, aquilo que fazemos, tem valor eterno. Outra coisa que nós precisamos entender e ver como mulheres, que mulheres, na verdade, cada mulher, ela precisa de palavras. Palavras que diga, está bom, que bom aquilo que você fez, obrigado. Como mulheres, nós gostamos disso. Nós gostamos disso. Isso nos incentiva, isso nos anima, isso nos alegra. Mas o reconhecimento humano é muito diferente do reconhecimento de Deus. O reconhecimento humano de algo que fazemos é um reconhecimento de nossos atos exteriores, porque as pessoas não sabem a nossa motivação por que fazemos. Mas o reconhecimento de Deus daquilo que fazemos é um reconhecimento de atos que vêm do nosso coração. E Deus, Ele é um Deus que olha, que é como se Deus reconhecesse, na verdade, o reconhecimento mesmo vem no céu. Mas Deus, Ele vê todas as coisas que fazemos. Quantas vezes, vou te dar um exemplo muito simples. Quantas vezes você limpa a casa, coloca as coisas em ordem, que isso é próprio de mulher, e ninguém vê, ninguém percebe. Você percebe, mas ninguém reconhece, oh, que bom, você limpa a casa, limpa todo dia. Fora outras coisas, tantas coisas, eu estou dando apenas um detalhe muito simples, que às vezes nós gostaríamos de ter e não temos. Mas aqui nós vemos o Senhor colocando na Bíblia, na sua palavra, o reconhecimento de um ato que uma mulher fez. Você acha que aquilo que você faz, Deus não vê? Ele vê as motivações do teu coração. Ele sabe todas as coisas. Então espere aquilo que vem de Deus. Nunca
se frustre com críticas das pessoas. Porque quem que criticou aquela mulher? Não foram os inimigos de Jesus. Quem criticou aquela mulher foram os discípulos. No versículo 4, indignaram-se alguns entre si e diziam: por que esse desperdício? A crítica do que ela fez veio na hora. O não reconhecimento do que ela fez veio na hora. Mas era das pessoas que estavam ao redor. Normalmente, as nossas tristezas, as nossas frustrações, como mulheres, como pessoas que somos, vêm de coisas, de pessoas ao nosso redor. E na hora, vamos fazer alguma coisa. Para que fazer isso? Isso aí não precisa, isso é inútil. Você é muito detalhista. Não precisa fazer isso. Para quê? E isso muitas vezes nos para. Nos machuca. Mas aqui nós vemos uma mulher, a Bíblia não fala a reação dela. A Bíblia em nenhum momento diz se ela olhou para aqueles homens, se ela não olhou. A Bíblia só diz que ela foi, pegou aquele vaso de alabastro, que era como uma cerâmica, uma porcelana, era algo bem caro e era lacrado, que precisava ser quebrado. Ela foi, quebrou e derramou o perfume. Enquanto ela estava fazendo, já veio a crítica. Então, quando essas coisas acontecem conosco, não olhe. Se o teu coração naquele momento ficou machucado, diz: Jesus, me ajuda. Senhor, me ajuda, eu não quero ficar machucada, eu não quero ficar triste, me faz esquecer essas palavras. Porque, Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero ouvir aquilo que tu dizes para mim. E logo nós vamos ouvir uma palavra bem especial no fim desse estudo, o que o Senhor nos diz quando fazemos algo. Mas o reconhecimento e o valor de cada ato que fazemos vem de Deus. Então procure em Deus fazer as coisas para o Senhor. Não olhe ao teu redor. Não deixe que palavras de pessoas ao teu redor venham ficar no teu coração e impeçam você de fazer as coisas que você está fazendo. Eu não sei qual coisas às vezes que você fazia com amor e você deixou de fazer. Às vezes você se esmerava em se arrumar, em pintar o cabelo, em comprar uma roupa, em arrumar a casa, coisas simples que nos esmerávamos em fazer, que nos preocupávamos em fazer e deixamos de fazer por causa das críticas. Há muitas coisas que deixamos de fazer porque as pessoas dizem: para que esse desperdício? E olha, uma coisa eu vou te dizer. Deus, Ele fez mulher, Ele fez a mulher e colocou características nela. E uma das coisas que mulher gosta é de arrumar, de limpar, de ajeitar. Ela gosta de detalhes. E ela gosta, às vezes, de dar coisas, de fazer o melhor. De abençoar, é uma característica própria de mulher. Um exemplo simples, às vezes quando faz um almoço para receber visita, ela quer fazer mais salada, mais isso, mais aquilo, mais uma sobremesa, 2 sobremesas. Para que tanta sobremesa, mulher? Mas ela gosta. Isso é característico de mulher, não é característico de homem. O homem diz: não, uma coisa chega. Mulher não, 2, um pouquinho mais. É próprio de mulher
Deus te fez assim. Não se recrimine por ser assim. Não pense, ai, por que eu sou assim? Porque Deus te fez assim. Deus te criou mulher. Então se alegre, porque só uma mulher ia pegar o perfume, ia quebrar aquele perfume e derramar na cabeça de Jesus. Já imaginou um dos discípulos fazendo isso? Não tem lógica. Um deles indo lá pegar o perfume, quebrar e derramar na cabeça de Jesus. É próprio de mulher. É característico de mulher. Então, não se preocupe com as tuas características de fazer certas coisas. Não se preocupe, faça. Não se preocupe com as críticas. Se tu tem como fazer, faça. Avalie no teu coração por que você quer fazer aquilo. Faça. Senhor, eu quero fazer porque eu gosto. Às vezes eu digo para o meu esposo, ele olha, para que isso? Eu gosto, meu amor. Meu querido, eu gosto de fazer isso. Eu tenho prazer de fazer isso. Eu tenho alegria de fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Às vezes diga para ti, diga para as outras pessoas, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de limpar, eu gosto de colorido, eu gosto de flores vermelhas, eu gosto disso. Eu tenho prazer, eu tenho alegria de fazer isso. Por quê? Porque somos mulheres. E mulher gosta disso e de detalhe. Outra coisa que nós podemos aprender com a história dessa mulher que derramou esse nardo puro é que nós devemos aprender que não devemos ter medo de servir ao Senhor. Aquela mulher, ela estava servindo. E nós não devemos ter medo de servir ao Senhor com o dom que nós temos, com aquilo que nós gostamos de fazer. Nós temos na igreja duas pessoas que marcam meu coração, duas mulheres. Uma que um dia veio falar comigo e disse, eu quero servir ao Senhor com o meu dom. Me mandaram falar contigo. Eu, sim, irmã, qual é o seu dom? Eu gosto de fazer faxina e eu quero vir fazer a faxina na igreja. Eu quero servir ao Senhor. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu vejo as pessoas, meu dom é cantar, meu dom é isso, meu dom é tal coisa. Aquilo alegrou o meu coração, marcou minha vida. Era o dom dela, fazer faxina. E tem uma outra irmã na igreja que tem um dom maravilhoso de cozinhar, de fazer comida. E ela serve a igreja com o dom dela, ela organiza a equipe, ela faz e ela faz comida. Eu gosto quando nós fazemos as escolas bíblicas de férias. Um ano ela fez os lanches para as crianças e impressionante, parecia lanche de festa de aniversário. E eu olhei, mas irmã, por que tanta coisa? Ela disse, eu gosto. Eu quero fazer o meu melhor. E ela faz com a maior alegria. E ela não tem medo de fazer, ela faz. A irmã que faz a faxina, ela não tem medo de fazer, ela faz. Nós não devemos ter medo de fazer as coisas, de dizer, eu gosto de fazer isso. Você gosta de fazer visita? Faça, não tenha medo de fazer visita para as pessoas. Não tenha medo de fazer aquilo que tu gosta de fazer para o Senhor. Não tenha medo de servir. Não fique tímida. Não fique com receio. Igual aquela irmã da faxina. Eu gosto muito dela. Gosto demais dela. Quando eu a conheci, ela disse, eu quero servir com o meu dom.
como eu disse, ninguém nunca veio falar comigo e disse, meu dom é fazer faxina. E olha, ela é professora formada, ela é professora formada em magistério. Mas o que ela gosta de fazer é faxina. Cada um tem o seu dom. Não tenha medo de pôr em prática aquilo que você faz. Ouse fazer. Não é ousar fazer uma coisa diferente que você fique insegura. Ouse fazer o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer. Não tenha medo se o teu dom é orar, dobrar os joelhos, interceder. Porque tem mulheres, por exemplo, que elas gostam de ficar mais tempo orando. Que oram, que intercedem. Eu tenho irmãs que às vezes em algumas situações eu digo, irmã, me ajuda em oração nessa situação. Tem irmãs que elas oram, que eu sei que ela vai levantar de madrugada. E ela vai orar e ela vai interceder. Então não tenha medo. Tem mulheres, irmãs, moças, gente, quando eu falo mulheres, por favor, para as moças também, por isso, algumas que gostam de dar aulinha. Tem uma menina especial não, ela é o amor que eu tenho por ela, como ela gosta de trabalhar com criança, cuidar das crianças do maternal, embora agora nós não podemos dar aula por causa de toda a situação, mas ela ama dar escolinha. Então sirva ao Senhor com aquilo que você sabe fazer. Se é evangelizar, se é falar com as pessoas, se é trabalhar, se é limpar, se é cantar, se é escrever, se é cozinhar, o que quer que você faça, faça para o Senhor. E faça muito bem. E faça para Jesus. Então, não tenha medo de servir. E não tenha medo de servir na obra. Porque o que essa mulher ela fez para o Senhor, diretamente para Jesus. E aquilo que Deus nos dá para fazer, em todas as coisas nós podemos servir na obra de Deus, que é orar, evangelizar, trabalhar na obra de Deus. Então faça sem medo. E algo que nós vemos, outra situação aqui, que é impressionante, que está no versículo 8, que Jesus diz assim, ó, ela fez o que pôde, antecipou-me a ungir-me para a sepultura. Antecipou. Ela não deixou para depois aquilo que Deus tinha colocado no coração dela para fazer. E é interessante quando Jesus diz, ela já me ungiu para a sepultura. Quando nós vamos ver aqui em Marcos, quando Jesus ressuscitou, no capítulo 16, aqui no capítulo 16, no 1 diz, ó, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Porque elas foram para a sepultura. Mas o que aconteceu? Jesus já tinha ressuscitado. Elas compraram os bálsamos, os aromas, tudo para ungir, como era o costume. Mas Jesus não estava mais lá. Quem fez isso? Foi Maria de Betânia. Ela não deixou para depois. Ela fez quando Deus moveu ela. Muitas vezes, Deus nos move para fazermos determinadas coisas e nós não fazemos. Fica só no plano. Ah, eu vou fazer. Ah, um dia. Minha amada, um dia nunca chega. Ou um dia, ou o futuro nunca chega. Nós sempre vivemos no presente, no presente, no presente, no presente. E cada dia é um presente de Deus. Nunca deixe para depois o que Deus colocou no teu coração para fazer hoje.
Hoje é para você ligar para aquela pessoa e dizer: oh, tu tá com problema, alguma situação? Ou eu liguei para dizer que eu te amo, que eu me importo com você. Ou eu liguei para te dizer uma palavra. Hoje é o dia para você fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Nunca deixe para depois. Não deixe para depois, porque talvez você nunca mais veja a pessoa, ou a oportunidade nunca mais surja. Maria, Deus moveu o coração dela e ela fez na hora certa. Porque as mulheres, quando foram depois, eram várias. Cadê o Senhor? Aonde está o Senhor? Já ressuscitou. Não precisa mais desses óleos. Não precisa mais desses perfumes. Já aconteceu. Faça hoje aquilo que Deus move no teu coração. Não tenha medo. Como mulher, muitas vezes surgem coisas, eu vou fazer isso. Desde algo simples, hoje eu vou fazer um bolo, eu vou fazer tal coisa. Faça. Não deixe para depois. Faça como Maria. Quebre o teu vaso de alabastro e derrame perante o Senhor. Porque depois, quando você diz, não, depois quando eu tiver tudo organizado, depois quando eu tiver mais tempo, depois quando eu tiver mais ajeitado, depois, Jesus já ressuscitou. Faça agora. Nunca deixe para depois. Outra coisa que nós aprendemos, e aí isso está em João, o mesmo acontecimento, né, em João 12, 1-8, que diz, só em João que diz isso, e se encheu o ambiente do perfume. O ambiente, o local aonde ela estava, se encheu do perfume. Todo mundo sentiu, imagina até quem estava de costas, quem estava lá no canto lá, encheu todo o ambiente do perfume. Todo mundo sentia. Mesmo quem reclamou porque estava sentindo perfume. Sentiu perfume. O que é isso? Olha só, quebraram. Que caríssimo isso. Poderia se vender. Houve reclamação, mas todo o ambiente se encheu de perfume. Aquilo que você faz enche o teu ambiente. Se você é uma pessoa feliz, alegre, que canta, que ora, o ambiente da tua casa se enche daquilo que você faz. Aonde você vai, enche o ambiente dos teus atos, das tuas atitudes. Só que o ambiente se enche tanto das coisas boas que você faz, como das coisas más. Então pense, quando você está gritando, sabe, amargurada, brigando, aquilo enche o ambiente. Sabe quando a gente diz o ambiente está pesado? Às vezes quem faz o ambiente somos nós. Então ore por ti e diga, Senhor, que o ambiente, o local onde eu estou, seja cheio da tua presença, da tua alegria, da tua presença que transborda em mim. Senhor, não deixe mais eu ficar gritando e ficar brigando. Se nós, como mulheres, não gostamos que as outras pessoas gritem conosco, as pessoas também não gostam que nós gritemos com elas. E mulheres sabem brigar. Mulheres sabem dizer coisas que machucam. Então não vamos encher o ambiente de coisas más, de coisas azedas e de um perfume mau, que exala um mau odor. Vamos encher o ambiente
de oração, de alegria, de louvor. Se do teu lado tem pessoas que murmurem, seja você uma pessoa que agradece, que faz ver as coisas boas, que faz ver o que tem de bom, que faz ver o socorro, o livramento de Deus. Vamos encher o ambiente aonde nós estamos com perfume. Sejamos o bom perfume de Cristo. Nós, que exale de nós o perfume de Cristo. E isso é na oração. Ore, diz, Senhor, transforma a minha vida. Porque se você é uma pessoa briguenta, você precisa orar por ti. Diz, Senhor, é os mansos que vão herdar a terra, não é os briguentos. Então, Senhor, me ajuda, eu não quero ser assim. Que possamos encher o ambiente da nossa casa com alegria, com louvor, com gratidão, com boas palavras. E não se preocupe se a reação for, fica quieto. Continue cantando. Para que isso? Não faz mal. Eu amo Jesus. Por que tu quer fazer isso? Porque eu gosto. Porque eu amo meu Senhor. Encha o ambiente da tua casa com perfume, daquilo que você faz. Mas quando você diz a expressão, diz, por que isso? Porque eu gosto, mas diga com amor. Diga com o amor de Jesus no teu coração. E Jesus diz que Ele derrama o amor dele no nosso coração. Ele nos ama. Que cada uma de nós possa aprender com essa mulher que ungiu ao Senhor. Aprender que aquilo que fazemos tem valor eterno, que está escrito. Aprendemos que quem nos reconhece é Deus. Aprendemos que não devemos ter medo de servir ao Senhor com o nosso dom. Aprendemos que não devemos nos preocupar com a crítica dos outros, que ela vai existir sim. A crítica é real, ela existe, então não se preocupe. Nós aprendemos a não deixar para depois. E nós aprendemos também que o ambiente aonde nós estamos é nós que fazemos. Que possamos perfumar o ambiente. E agora eu queria, por último, deixar uma palavra para ti que está em 1 Coríntios. Para você que é moça, para você que é jovem, para você que é mais madura, para você que tem muito mais experiência de vida, já está nos teus 70, 80 anos, não sei qual é a tua idade, mas eu queria te deixar uma palavra de 1 Coríntios 15, a partir do versículo 57, que diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, minhas amadas irmãs, eu estou dizendo minhas amadas irmãs, aqui está meus irmãos. Minhas amadas irmãs, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Há um trabalho, há tarefas, há coisas que precisamos fazer e muitas coisas. Mas no Senhor, nada do que fazemos é em vão. Nada do que fazemos é em vão. Mesmo que as pessoas não reconheçam, não precisamos de méritos aqui na terra. Precisamos dos méritos eternos. Isso é que importa. Então que sejamos firmes, inabaláveis e sempre abundantes, como Maria de Betânia.
sem medo, ousada, corajosa e fez aquilo que certamente no coração como uma mulher ela foi impulsionada a fazer. A gratidão do coração dela, a alegria do coração dela, independente do que estava acontecendo ao redor. Jesus estava para morrer e ela não tinha noção da grandeza daquilo que ela fazia. Nós vivemos agora num momento difícil, num momento de pandemia. Algumas de nós estão sofrendo mais, outras menos, algumas estão em situações mais difíceis. O momento é difícil, mas o Senhor, aquele que te vê, aquele que te fortalece, Ele te diz, continua firme, seja abundante, continue trabalhando, continue fazendo as coisas que como mulher você faz. Porque no Senhor, o teu trabalho, a tua vida não é em vão. Que Deus possa te abençoar, que Deus te fortaleça e que essa palavra venha animar o teu coração nesse dia da mulher, quando nós vemos o memorial dessa mulher. Que o memorial da tua vida as pessoas possam dizer, ela fazia as coisas para Jesus. Ela sabia como fazer. Faça as coisas e que depois, quando as pessoas ao teu redor, um dia nós vamos estar para sempre com o Senhor. Um dia nós vamos estar com o nosso amado Salvador. Esse dia é real, é muito real. O dia que vamos estar com o Senhor. Nós estaremos para sempre, sempre alegres, alegria eterna. Mas enquanto estivermos aqui na terra, que as pessoas possam lembrar, ela fazia as coisas para Deus. Ela fazia as coisas bem feitas. Como ela sabia fazer bem isso? Que as pessoas possam falar daquilo que você fazia para o Senhor. Para o Senhor. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Feliz Dia da Mulher, na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.